Você sabia que um capítulo chocante foi totalmente cortado dos filmes de O Senhor dos Anéis? Após a destruição do Anel, Frodo e seus companheiros retornam ao Condado, depois de tanta luta e sofrimento, apenas para encontrar sua terra devastada e dominada por um mago bem conhecido por eles. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Expurgo do Condado, o penúltimo capítulo de O Retorno do Rei, que foi totalmente cortado dos filmes. Fala pessoal, que é o Lucas, tô de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal, nosso querido canal que tá crescendo. Cara, quero agradecer demais todo mundo que tá chegando aí, todo mundo que curtiu os vídeos anteriores, onde a gente falou de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Nesse vídeo nós vamos continuar falando de O Senhor dos Anéis, porém vamos voltar a falar aí sobre a história dos livros e sobre curiosidades também, sobre a produção dos filmes e sobre Tolkien em geral. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixa o like de uma vez aqui que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito pra você, beleza? Vamos lá. Quando Peter Jackson decidiu levar O Senhor dos Anéis para os cinemas, ele sabia que encontraria muitas dificuldades para traduzir tudo que Tolkien quis passar em sua obra. A complexidade de detalhes presentes nessa obra faziam com que ela fosse considerada uma obra inadaptável, na opinião de muitos e até do próprio Tolkien. Creio que algumas poucas pessoas não sabem, mas na década de 70 essa obra já foi adaptada no formato de animação. Obras que inclusive foram referências por Peter Jackson na hora de escrever o roteiro dos filmes. Todo o arco do Tom Bombadil, por exemplo, também foi cortado na animação. Antes de falarmos sobre o que acontece no capítulo em si, precisamos entender por que Tolkien decidiu incluir essa parte na história. Porque realmente parece meio anticlimático e agridoce você imaginar que mesmo depois de todo o sofrimento e batalhas enormes que os hobbits passaram, eles descobrirem que mesmo assim a sua terra foi devastada e dominada por um inimigo conhecido. É meio chocante e decepcionante se olharmos por essa ótica. Mas o que será que Tolkien quis passar com isso? Quando a guerra estourou em 1914, Tolkien ainda era um estudante da Universidade de Oxford. Ele não se alistou imediatamente, optando por terminar seus estudos em literatura e línguas antigas. No entanto, assim que ele se formou, em 1915, ele ingressou no exército britânico como segundo tenente do regimento de fuzileiros de Lancashire. Tolkien foi enviado à Batalha de Somme, que foi uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Durante 4 meses, entre julho e novembro de 1916, os combates resultaram em mais de 1 milhão de mortos e feridos, com trincheiras repletas de lama, ratos e corpos em decomposição. Ele serviu como oficial de comunicações, trabalhando no envio de mensagens entre as linhas de frente, o que o expunha constantemente ao perigo. Ele foi testemunha de terríveis condições de combate, como bombas, gás venenoso, trincheiras imundas e a constante ameaça de morte. As imagens de destruição, os gritos de dor e a perda dos seus amigos e colegas de batalha ficaram gravados para sempre em sua memória. Ele nunca revelou muito sobre os horrores que vivenciou, mas suas cartas e diários mostram o impacto profundo que esses eventos tiveram em sua visão de mundo. A tristeza e o desespero e a impotência que ele sentiu naqueles dias ficaram claramente refletidos em suas obras. No final de 1916, Tolkien contraiu febre das trincheiras, uma doença causada por piolhos, e foi retirado do fronte. A maioria dos seus amigos próximos morreu na guerra, deixando-o profundamente marcado pelo trauma e pela sensação de perda irreparável. Tolkien, como muitos veteranos da Primeira Guerra Mundial, retornou da guerra esperando reencontrar a Inglaterra que conhecia. No entanto, ele encontrou um país transformado, marcado pela industrialização acelerada, pelas mudanças sociais e pela perda de muitos amigos e conhecidos. Isso reflete diretamente a desilusão de Tolkien com a modernização da Inglaterra após a guerra, especialmente com a devastação das terras e vilarejos rurais, substituídos pela crescente industrialização. E todas essas experiências com certeza influenciaram na criação de suas obras. Tolkien sempre quis passar a ideia de que mesmo que suas histórias estejam acontecendo em um mundo fictício e fantasioso, as regras mais chocantes da vida real também se aplicam a este mundo, como os traumas que ficam após a ida para uma guerra tão violenta e sangrenta. E esse capítulo mais do que reforça toda a ideia e mensagem que ele quis passar. O próprio leitor sente a angústia e decepção de vislumbrar o condado devastado. Mas adaptar essa passagem para o cinema era complicado, tendo em vista o tamanho de toda a obra e as diferenças de mídia e público. Quando falamos sobre adaptações, precisamos lembrar de uma coisa essencial. Cinema e literatura são mídias diferentes. O que funciona bem nas páginas nem sempre se traduz bem para as telas. E essa foi uma das principais razões para o corte do Expurgo do Condado. Nos livros, o capítulo acontece depois da destruição do Anel e da queda de Sauron. Mas nos filmes, a Batalha do Portão Negro e a destruição do Anel já representam um ápice emocional. Se Jackson seguisse o livro à risca, teríamos um longo trecho adicional de provavelmente mais de 1 hora de conflito depois da aparente conclusão da história.
história. E para um filme que já se aproxima das 4 horas de duração na versão estendida, isso poderia cansar o público. Peter Jackson queria que a história seguisse um ritmo cinematográfico eficiente. No cinema, os finais precisam ser impactantes e estender a narrativa após a grande vitória poderia diluir o impacto emocional da conclusão. Outro ponto que levou Jackson a cortar o expurgo do condado foi a diferença na escala do conflito. Nos livros, depois de enfrentar batalhas épicas contra exércitos de orcs e o próprio Senhor do Escuro, os hobbits retornam ao condado e enfrentam um punhado de capatazes e um mago enfraquecido. Por mais que essa parte tenha um significado profundo, mostrando que o mal pode surgir em qualquer lugar, no cinema essa mudança de escala poderia parecer anticlimática. Imagina que depois daqueles espetáculos de guerra com milhares de soldados e criaturas colossais, o público teria que assistir uma rebelião de hobbits contra inimigos menores. No contexto cinematográfico, essa cena poderia parecer um desfecho mais morno do que impactante, quebrando a sensação de grandiosidade que o Retorno do Rei passa. Mas o expurgo do condado não foi totalmente esquecido. Mesmo assim, o Peter Jackson não ignorou completamente essa história. Você se lembra da visão de Frodo lá no Espelho da Galadriel, lá na Sociedade do Anel? Nela a gente vê o condado em ruínas com guardas vigiando os hobbits e a terra destruída. Essa cena foi uma homenagem direta ao expurgo do condado, uma forma sutil de manter o espírito do capítulo sem incluir ele integralmente. Além disso, a mudança no papel do Saruman também ajudou a justificar esse corte. Nos filmes, depois de todo aquele confronto de Isengard, na versão estendida, a sua morte acontece ali mesmo, garantindo um desfecho cinematograficamente mais satisfatório para sua história. Mas enfim, o que acontece de fato nesse capítulo e por que ele é tão chocante? Após a destruição do Anel e a derrota de Sauron, os hobbits, Frodo, Sam, Merry e o Pippin retornam finalmente para o condado, ansiosos para reencontrar sua terra natal e viver em paz. No entanto, ao chegarem eles percebem algo terrível. A tranquilidade foi substituída pelo medo, patrulhas armadas vigiam as estradas e a natureza exuberante deu lugar a um cenário de devastação. O condado, outrora um refúgio pacífico, foi transformado num local sombrio e autoritário. Assim, ao invés de um esperado descanso, os hobbits se veem forçados a lutar mais uma vez, agora pela libertação do seu próprio lar. Ao se aproximarem do condado, os 4 hobbits são imediatamente confrontados por uma nova realidade. Já na estrada, eles encontram barreiras improvisadas e são parados por guardas armados. Algo meio impensável para um lugar que sempre viveu sem grandes preocupações. Esses guardas são hobbits que parecem não ter escolha ao seguir as ordens impostas por uma força maior. As primeiras visões que eles têm da terra natal são desoladoras. As plantações estão descuidadas, algumas casas foram demolidas e várias construções foram modificadas para algo mais rude e funcional. Pior, no entanto, é o medo nos olhos dos hobbits locais. Ao passarem pelos vilarejos, eles percebem que todos evitam o contato visual, como se estivessem sendo constantemente vigiados. Logo, os 4 descobrem que o condado está sob domínio de um novo senhor, o Loto Sackville Baggins, um hobbit ganancioso e ambicioso que aproveitou da ausência de Frodo e dos outros líderes para tomar o local. Ele começou comprando terras e exercendo controle econômico sobre os suprimentos, mas, ao perceber que poderia ir além, ele instaurou um regime autoritário. Para manter essa autoridade, o Loto contratou capatazes, homens altos e rudes do sul. Eles não pertenciam ao condado. Eles trouxeram um novo conjunto de leis repressivas, restringindo o comércio, controlando a alimentação e punindo aqueles que o desobedecessem. A transformação do condado foi brutal. Árvores antigas foram cortadas para dar lugar a construções de madeira grosseiras e a beleza natural do local foi substituída por uma paisagem de destruição. Os hobbits, antes livres para festejar e beber, agora viviam sobre uma lista interminável de proibições. Tudo isso fez com que o condado, antes um lar acolhedor, se tornasse um local opressor. E um tempo depois, os hobbits logo descobrem que o Loto já não estava mais no comando. Embora ele tenha iniciado o regime autoritário, seu poder foi usurpado por uma força ainda pior. O verdadeiro senhor do condado agora era o Shark, como ele era conhecido, um nome meio misterioso que logo se revela ser ninguém menos do que Saruman, o antigo mago que perdeu sua torre em Isengard e foi banido da Sociedade dos Magos dos Istari. Ele vagou sem rumo até encontrar no condado uma última oportunidade para exercer o seu poder. Junto dele estava o Grima Língua de Cobra, seu fiel, porém ressentido servo. Ele ordenou que o Loto fosse removido e passou a governar diretamente, espalhando destruição por puro prazer. Diferente de antes, quando ele agia movido por ambições grandiosas, agora ele parecia governar apenas para causar sofrimento,
como um último ato de vingança antes do seu inevitável fim. Ao entenderem a situação, Frodo, Sam, Merry e Pippin percebem que não podem simplesmente se esconder ou fugir. O condado precisava ser libertado, e eles são os únicos com a experiência necessária para liderar essa luta. O Merry, que adquiriu grande habilidade tática servindo em Rohan, assume a liderança da resistência. O Pippin, por sua vez, usa sua influência entre os Tucks para convocar aliados. Juntos, eles começam a organizar os hobbits oprimidos para uma revolta. O Frodo, no entanto, tem uma abordagem diferente. Após carregar o peso do anel e testemunhar destruições muito maiores, ele evita derramamento de sangue sempre que possível. Ele quer libertar o condado, mas não deseja que seus amigos se tornem assassinos. O Sam, movido pelo amor à sua terra, lidera a recuperação de mantimentos e ajuda a convencer os hobbits de que a luta é necessária. A grande virada acontece na Batalha do Beiragua, o maior confronto da resistência contra os capatazes. Com estratégias inteligentes e usando o próprio conhecimento do terreno, os hobbits conseguem emboscar e derrotar os invasores. Embora nunca tenham sido guerreiros, a determinação e o desejo de recuperar o seu lar fazem deles adversários formidáveis. Os capangas eram bem confiantes na sua superioridade numérica e física, mas eles são surpreendidos pela união dos hobbits. A batalha, embora rápida, é muito decisiva. Com todos os capatazes do Saruman derrotados, os hobbits cercam o Bolsão, que é onde o Saruman está escondido. Para quem não sabe, o Bolsão era a antiga residência do Frodo e do Bilbo. Frodo, mantendo a sua postura pacifista, ordena que ele se renda e vá embora. O Saruman, cheio de desprezo, tenta insultar e provocar os hobbits. Ele afirma que já destruiu o suficiente e que sua vingança estava completa. No entanto, ao perceber que não tem mais controle da situação, ele aceita a derrota. Em um último ato de traição, o Grima, Língua de Cobra, cansado de anos de humilhação, se rebela e assassina o Saruman, cortando a sua garganta. Pouco depois, o Grima também é morto por hobbits que temiam a sua traição. Aqui a gente tem um ponto um pouco diferente dos filmes, mas que foi adaptado para os filmes, com o Grima matando em si o Saruman com uma apunhalada pelas costas lá no alto da sua torre. Com isso, a última ameaça ao condado chega ao fim. Agora livres, os hobbits começam a reconstrução. Sam usa um dos presentes da Galadriel, a Terra Encantada de Lórien, para restaurar as árvores e as paisagens destruídas. O condado lentamente volta a florescer e a sua antiga paz é restaurada. A vitória, no entanto, não vem sem mudanças. Os 4 hobbits não são mais os mesmos que partiram tempos atrás. Eles retornaram como heróis, mas carregam cicatrizes. Merry e o Pippin se tornam figuras de liderança dentro do condado, seus feitos são reconhecidos e a sua bravura os torna respeitados por todos. O Sam, além de restaurar a terra, começa sua própria jornada pessoal buscando construir uma família com a Rosinha. Frodo, por outro lado, sente que a sua conexão com o condado nunca mais será a mesma. Ele cumpriu a sua missão, mas carrega marcas da sua jornada tanto físicas quanto emocionais. O expurgo do condado não é apenas uma batalha final. Ele simboliza a transformação dos hobbits e a ideia de que o mal pode surgir em qualquer lugar, mesmo no local mais pacífico. Ele também reforça que a guerra tem consequências duradouras. Mesmo vencendo, o Frodo percebe que a verdadeira jornada ainda não acabou. E no último capítulo da jornada, tempos depois, Frodo percebe que nunca mais conseguirá viver em paz no condado. Ele então parte para os Portos Cinzentos, onde embarca com os elfos para o oeste, buscando a cura para suas feridas espirituais. Assim, a história dos hobbits se encerra com uma lição poderosa. A coragem não está apenas em derrotar grandes inimigos, mas também em resistir a mudanças e aceitar quando é a hora de partir. Agora, depois de explicar toda essa história pra vocês, fica claro que o corte desse capítulo dos filmes foi algo que até compreensível. As adaptações respeitam o espírito da obra original, mesmo fazendo algumas mudanças. Eu recomendo fortemente que vocês leiam as obras de Tolkien, porque todas as mensagens que ele desejou passar são incrivelmente profundas e detalhadas de uma forma muito difícil de traduzir em algum filme, série ou animação. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma esclarecido o que acontece nesse capítulo pra vocês e resumido de uma forma rápida. Então, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda demais o YouTube a recomendar os meus próximos vídeos e os vídeos que já foram postados. E não vou deixar também de recomendar para vocês de assistirem os vídeos anteriores aqui do canal, que estão bem legais. Se é novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativa o botãozinho das notificações aí para o YouTube te avisar todas as vezes que eu estiver postando um vídeo novo. É isso aí, muito obrigado galera e até o próximo vídeo.